O assunto não é nada legal, o assunto é bastante polêmico, mas a gente precisa falar sobre isso, ainda mais depois de algumas cenas que acompanhamos nesses últimos jogos envolvendo tanto o Clube do Remo como o Paysandu Esporte Clube. Arbitragem. A arbitragem brasileira, como vocês já sabem, ela não é uma arbitragem tão boa assim como era antes. E detalhe, ainda mais com a chegada do VAR, que a tendência era melhorar, a questão toda é que em alguns pontos ela regrediu. E alguns jogos de Remo e Paysandu estão sendo marcados por erros de arbitragem, erros na condução da tomada de decisões que podem ser cruciais para alguma situação determinada do jogo. Você viu aí no início do vídeo alguns lances de erros de arbitragem que prejudicaram tanto o Remo como o Paysandu. E a pergunta que fica é: até quando? Até quando que a gente vai ficar aqui aceitando esse tipo de atitude, esse tipo de decisão tomada conta que parece que, assim, não queria dizer nessas palavras, mas parece que não gostam dos times daqui. Não gostam. Teve a situação do erro lá contra o Confiança, numa jogada de impedimento que não foi impedimento. Não foi. E assim, o lance era bem perceptível de que não era. De que não era impedimento. Teve outro lance também do pênalti que não foi marcado lá pro Remo no jogo contra o São José. O lance poderia ter sido marcado pênalti. E, recentemente, o lance do jogo do Paysandu com o Mirassol, que para mim é o lance mais descarado, que o árbitro não tomou a decisão, e muito menos o árbitro de vídeo não chegou e falou: olha esse lance aqui porque pode ser pênalti. É complicado. Remo e Paysandu precisam estar fortes aí nos bastidores, porque a Série B já está no seu segundo turno, o Paysandu não está numa situação boa na tabela, o Paysandu já não joga bem, já são 7 jogos sem vencer, está flertando sempre com a derrota ou com o empate, e todo detalhe pode fazer a diferença nesse momento, inclusive a questão da arbitragem. O Clube do Remo está nessa fase decisiva agora do quadrangular do acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesses jogos do quadrangular, os jogos terão árbitro de vídeo, já está decidido. Então, mais do que nunca, também precisa ter os bastidores ativos ali para poder evitar certas situações. Por exemplo, eu vou pegar a situação do jogo do Paysandu com o Mirassol. O técnico Hélio dos Anjos, na sua coletiva de imprensa, destacou que o árbitro Caio Maxi Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, apitou as 3 últimas partidas do Mirassol fora de casa. E eu pesquisei e eu trouxe uma situação aqui para vocês, no mínimo curiosa. Na 16ª rodada, em Coritiba 0, Mirassol 1, quem era o árbitro? Caio Maxi Augusto Vieira. Na 21ª rodada, Ceará 0, Mirassol 1, quem era o árbitro? Caio Maxi Augusto Vieira. E na partida entre Paysandu 0 e Mirassol 0, pela 23ª rodada, quem era o árbitro? Caio Maxi Augusto Vieira. Coincidência? Curiosidade? Fatos do destino? Nós não sabemos. Não dá pra gente ficar falando algo sem comprovar. No máximo, o que a gente pode deduzir
é que houve uma coincidência aí para a escolha desse árbitro para alguns jogos do Mirassol fora de casa. Uma outra questão também que eu preciso falar sobre esse jogo do Paysandu com o Mirassol, que muita gente comentou que não foi pênalti o lance e tudo mais, gente. Deixa eu trazer um detalhe da regra aqui para vocês, eu vou até ler para vocês terem a ciência. O braço só é considerado de apoio quando está colado no corpo. Vou ler de novo. Isso serve inclusive para o pênalti lá do São José, do jogo do Remo com São José. O braço só é considerado de apoio quando está colado no corpo. Se a bola atingir o braço abaixo da linha da axila, o contato pode ser interpretado como toque de mão. Eu preciso dizer mais alguma coisa? A imagem está aí, você viu. Não marcaram os pênaltis. Não marcaram. E aqui fica o questionamento. Até quando vão tratar as equipes paraenses desse jeito? E não se trata de choro não, tá, gente? Não se trata de choro não, e eu tô falando tanto de Remo quanto de Paysandu. Eu vou usar o que eu tenho na minha mão para poder defender as equipes daqui, que é justamente esse canal, as informações que eu trago aqui todos os dias, que elas são trazidas com muita responsabilidade para vocês. Eu vou ficar aqui defendendo sempre as equipes paraenses. Esse canal aqui vai estar sempre defendendo as equipes paraenses de toda e qualquer situação absurda. Lembro muito bem do jogo do Águia de Marabá com São Paulo pela Copa do Brasil, que o árbitro foi totalmente prepotente em algumas decisões, que até o narrador da partida lá, que era o Kleber Machado, se eu não me engano, questionou o porquê do árbitro estar marcando certas coisas no jogo que ele estava inventando. Então, assim, não se trata de chorar e nem de reclamar, mas de questionar por que é só contra as equipes daqui que acontece esse tipo de situação. E a gente precisa questionar por que o árbitro não foi pro VAR olhar aquele lance para ter pelo menos uma decisão mais coerente. Por que o bandeirinha do jogo do Remo contra o Confiança marcou aquele impedimento em que ele percebeu que, poxa, não é possível, que não dá para perceber que o Pedro Vitor estava antes da linha do impedimento. São coisas que a gente precisa ficar observando, questionando e falando e torcendo para que nos próximos jogos tenhamos uma arbitragem mais justa e honesta com as equipes que estão jogando dentro de campo. A gente não pode aceitar que façam esse tipo de situação contra as equipes daqui. Fica o questionamento para você que está aí olhando do outro lado, para você que acompanha o canal, e um aviso aos clubes: tenham bastidores fortes contra esse tipo de situação. Um aviso à Federação Paraense de Futebol para abraçar e ficar ao lado das equipes numa situação dessa, para que não haja nenhum problema, para que não haja nada de errado, tanto com o Remo, quanto com o Paysandu, quanto com qualquer outra equipe que estiver jogando a sua competição.